Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, seguindo aqui com as nossas aulas remotas através de videoaulas no Siga, a gente vai voltar para o contexto brasileiro, vamos retomar a parte de história do Brasil, falando sobre a vinda da família real para o Brasil. Então, como eu já comentei com vocês em outras aulas, esse tema, esse assunto da família real portuguesa no Brasil, mostra um pouco das relações do Brasil com o resto do mundo. A gente vai perceber como o que está acontecendo na Europa influencia diretamente o que acontece no Brasil. A gente não pode esquecer que nesse período o Brasil ainda é parte do Império Português. Então o que está acontecendo com Portugal, o que está acontecendo na Europa, vai influenciar o Brasil. Então nesse vídeo a gente vai entender os motivos que levaram Dom João a trazer a corte portuguesa para o Brasil e também entender o que isso representou para o Brasil, quais transformações aconteceram no Brasil por causa dessa transferência da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. Então, pessoal, o que está acontecendo na Europa? Qual que é o contexto? Aqui a gente está voltando para o período napoleônico, que a gente já estudou, o governo de Napoleão, e aqui a gente está retomando esse contexto. Vocês vão se lembrar que Napoleão decidiu, em 1806, instaurar o bloqueio continental. E no bloqueio continental, o objetivo dele era impedir com que os produtos ingleses entrassem na Europa, fazendo com que a Inglaterra perdesse seu mercado consumidor, e isso incentivaria a indústria francesa a crescer, pois a indústria francesa substituiria a indústria inglesa como grande fornecedora dos produtos industriais na Europa. Então Napoleão conseguiu com que quase todos os países da Europa deixassem de comprar produtos ingleses. Alguns países ele conseguiu através de acordos, outros países ele conseguiu através de ameaças. Outros países, como a Espanha, por exemplo, ele invadiu e substituiu o rei por uma pessoa de sua confiança. No caso da Espanha, ele destituiu o rei Carlos VII e no lugar colocou seu irmão, o José Bonaparte. E nesse contexto, quem estava governando Portugal era Dom João. Quem que era Dom João? Dom João era o príncipe regente. Ele era o filho de Dona Maria I, rainha de Portugal. Dona Maria I, a mesma que condenou o Tiradentes à morte. Acho que não sei se vocês estão lembrados dessa informação. Tiradentes foi morto, a conjuração mineira acontece durante o governo de Dona Maria I. Dona Maria I ainda é a rainha de Portugal, em 1806, só que ela está afastada do poder por conta de problemas mentais. Ela era conhecida como Dona Maria I a Piedosa, e ela ficou conhecida como Dona Maria I a Louca. Ela foi afastada do poder por conta de problemas mentais. E Dom João, que era o herdeiro do trono, governa no lugar dela. Então ele é um príncipe regente, ele é um príncipe que está governando no lugar de sua mãe, a rainha que estava impossibilitada de governar. Pois bem, durante esse governo do príncipe regente Dom João, ele tem um impasse. Por um lado, ele tem Napoleão ameaçando Portugal com um bloqueio continental. Então Napoleão exigia que Portugal aderisse ao bloqueio continental e parasse de comprar produtos ingleses. Porém, como nós já vimos em outras aulas, Portugal, desde a Idade Média, era um grande parceiro comercial da Inglaterra. Portugal tinha uma série de acordos comerciais com a Inglaterra. No século XVIII, ao longo do século XVIII, foram feitos mais acordos, essa relação se estreitou. Portugal tinha uma grande dependência econômica da Inglaterra, tinha na Inglaterra uma de suas principais consumidoras, e era um consumidor dos produtos ingleses. Então, se Portugal aderisse ao bloqueio continental, estaria rompendo com a sua parceira histórica, a Inglaterra. Então, Portugal tinha de um lado a Inglaterra como grande parceira comercial, como sua maior parceira comercial, sua principal aliada, e por outro lado a ameaça de Napoleão com o bloqueio continental. Então, Dom João VI ele tinha que tomar a seguinte decisão: ou ele ia aderir ao bloqueio continental e passar para o lado de Napoleão, romper a ligação de Portugal com a Inglaterra,
ou ele não ia aderir ao bloqueio continental, se manter parceiro da Inglaterra, porém se tornar inimigo de Napoleão. Só que o que acontece? Napoleão, então, decide atacar Portugal, como ele havia feito com os outros países que não aderiram ao bloqueio continental. Então, as tropas francesas, o exército francês está entrando em Portugal e está se aproximando da cidade de Lisboa. Se Dom João não aderisse ao bloqueio continental, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com o rei da Espanha. Ele seria deposto e substituído por alguém da confiança de Napoleão. Por outro lado, ao mesmo tempo, havia uma frota de navios de guerra ingleses ancorados no porto de Lisboa. E a Inglaterra ameaçou Portugal da seguinte forma: se Portugal aderisse ao bloqueio continental, os navios ingleses iam bombardear Lisboa. Então Dom João teve que escolher: ou ele aderia ao bloqueio continental e seria bombardeado pela Inglaterra, e a cidade de Lisboa seria bombardeada pelos navios ingleses, ou ele não ia aderir ao bloqueio continental e teria ele que lutar contra Napoleão. E ele viu que os outros reinos que lutaram contra Napoleão foram derrotados. E aí, o que Dom João decide? Ele vai aderir ao bloqueio continental e romper com a Inglaterra, ou não aderir ao bloqueio continental e bater de frente com Napoleão? E aí, Dom João toma uma decisão que durante muito tempo foi vista como uma decisão covarde, como alguém que fugiu, alguém que não enfrentou, mas que se a gente analisar com calma, a gente vai ver que foi a decisão mais inteligente que ele poderia ter tomado. Dom João decide não aderir ao bloqueio continental, só que para não ser deposto por Napoleão, para não ser atacado por Napoleão, ele transfere a corte portuguesa para o Brasil. Então ele transfere toda a família real, os ministérios, os funcionários da administração portuguesa, então toda a administração do Império Português, ele tira de Lisboa e traz para o Brasil. Por quê? Se a administração portuguesa não está em Lisboa, Napoleão poderia até invadir Lisboa, mas ele não ia conseguir depor o rei, ele não ia conseguir tirar o rei, porque o rei estava em outro lugar. Então sair de Portugal e vir para o Brasil significava uma forma de se proteger de Napoleão. Então ele continuaria governando Portugal, Dom João continuaria governando Portugal, só que do Brasil. E aí a invasão francesa em Portugal não teria efeito. Então, com essa fuga, né, com essa transferência, ele evitou ser deposto por Napoleão. Ao mesmo tempo, ele evitou que Lisboa fosse bombardeada pela Inglaterra, né, porque ele não estaria aderindo ao bloqueio continental, não romperia com a Inglaterra, então os navios ingleses não iam bombardear Lisboa. Então ele salvou Lisboa, salvou o seu trono, manteve-se aliado da Inglaterra, não permitiu que Portugal entrasse no bloqueio continental, e ainda por cima, os próprios navios ingleses que estavam ancorados em Lisboa foram utilizados pela família real e por seus funcionários para vir para o Brasil. Então, Portugal transferiu toda a sua corte usando os navios ingleses que estavam preparados para atacar Lisboa. Então, a gente tem essa solução que Dom João encontrou de transferir a corte para o Brasil, acabou sendo a decisão mais inteligente. Nenhum outro rei europeu teve a mesma ideia. Isso fez com que todos os reis ou tivessem que se submeter a Napoleão ou fossem depostos por Napoleão. Ele não precisou se submeter a Napoleão, nem foi deposto por ele. Então foi a decisão mais inteligente, apesar de ser surpreendente e ser considerada até estranha para a época, como que um rei europeu vai se mudar para uma colônia, né? Apesar disso, foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. E ele manteve a autonomia de Portugal, manteve os interesses comerciais de Portugal, sem precisar bater de frente com Napoleão. Okay? Então, a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi uma grande solução que Dom João encontrou. Ok? Bom, como que foi essa viagem da corte portuguesa para o Brasil? As pessoas imaginam que foi meio assim de uma hora para outra, né? Napoleão está chegando em Lisboa e ele teve a ideia e se mudou com a família real para o Brasil de um dia para o outro. Não, levou alguns meses essa preparação, né? Então,
Napoleão está entrando com suas tropas portuguesas já mais para o final de 1807 e o embarque da família real é no dia 29 de novembro de 1807. Quando ele embarcou, de fato, as tropas francesas estavam próximas a Lisboa. Então, foi feito de forma rápida, né, o embarque. Né? Levou um tempo, né, levou algumas semanas a preparação dessa viagem, a tomada de decisão, mas o embarque foi feito rápido, porque as tropas de Napoleão já estavam próximas a Lisboa. E quem embarcou para o Brasil não foi só a família real, foi a família real portuguesa, mas os nobres da corte portuguesa, os nobres que viviam no palácio, os nobres que tinham altos cargos, mais os criados da família real e dos nobres. Então, ao todo, viajaram de Lisboa para o Brasil cerca de 15 mil pessoas. Era muita gente, foi uma grande transferência. Ele trouxe praticamente toda a administração portuguesa para o Brasil, toda a administração portuguesa, mais os criados, os funcionários dessa administração. Então vieram 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil junto com Dom João. Essas 15 mil pessoas trouxeram uma grande quantidade de joias, trouxeram todas as suas riquezas, né? Trouxeram suas joias, suas obras de arte, sua prataria, né? Seus talheres, seus objetos de prata e quase todo o dinheiro que circulava em Portugal. Então, dinheiro, papel, moeda, cédulas, moedas que circulavam em Portugal estava quase todo nas mãos dessas pessoas, da família real e dos nobres. Então, quase todo o dinheiro que circulava em Portugal acabou vindo para o Brasil. Claro que isso gerou uma séria crise econômica em Portugal, porque grande parte do dinheiro que estava lá disponível foi trazido para o Brasil. Mas, enfim, sobre as crises econômicas que aconteceram em Portugal, a gente vai falar depois. Então, a família real, com os seus cerca de 15 mil nobres e criados, chegaram à Bahia no dia 22 de janeiro de 1808. Então essa viagem começou em novembro, terminou no dia 22 de janeiro de 1808. E com essa viagem, como eu já expliquei, Napoleão não conseguiu destituir o governo de Portugal. Portugal continuou tendo autonomia, não aderiu ao bloqueio continental, seguiu sendo parceiro da Inglaterra. Tem algumas curiosidades sobre esse embarque, né? Como eu disse, as pessoas fizeram muitas caricaturas, né, dessa viagem, como se fosse uma grande fuga feita de forma atabalhoada. Bom, como eu disse, foi feito com pressa, mas não foi completamente desorganizado. Porém, o planejamento da viagem, porém o embarque foi meio tumultuado. O embarque em si, né, as pessoas indo para o navio foi meio tumultuado. Primeiro porque as tropas de Napoleão estavam chegando em Lisboa, então tinha que ser feito rápido. Segundo, uma grande quantidade de pessoas embarcando ao mesmo tempo. Imagina, 15 mil pessoas no porto de Lisboa, então tinha uma grande desorganização no momento do embarque. Então eles estavam com pressa, foi feito de forma desorganizada e ainda por cima estava chovendo no momento do embarque. Então o embarque foi bem tumultuado. No embarque, como as pessoas estavam ali meio apressadas, principalmente os nobres estavam meio em pânico, com medo da chegada das tropas de Napoleão em Lisboa, essa pressa, essa desorganização transmitiu para a população um sentimento de medo. E o medo da população era basicamente o seguinte: eles pensaram, o governo de Portugal está fugindo, Napoleão está chegando e o governo está fugindo, né? O que vai acontecer, né? Que a reação do povo, da população comum, foi de pânico, porque se o governante, que é o responsável por proteger o povo, os nobres que são responsáveis por proteger o povo, estão fugindo, quem vai proteger os portugueses, né? Como eu expliquei, no fim das contas, essa fuga ou essa transferência da corte portuguesa para o Brasil foi justamente o que defendeu o Portugal de Napoleão. Mas naquele momento as pessoas imaginavam que o rei, que os nobres tinham que ficar para lutar contra o exército francês. E com a fuga as pessoas começaram a pensar, e agora, é a gente que vai ter que lutar contra esses franceses?
né? Mas no fim das contas as tropas francesas chegaram, como o governo, como a corte portuguesa não estava mais em Lisboa, eles não tinham o que fazer lá e retornaram para a França. Então acabou que essa fuga defendeu os portugueses. Outra coisa também é que Dom João teve medo da reação do povo, das pessoas atacarem ele, das pessoas criticarem ele por ele estar fugindo na prática, né? Por ele estar saindo de Portugal. Como o povo estava em pânico, ele ficou com medo das pessoas de repente descontarem nele essa frustração, acharem que ele estava sendo covarde, e ele teve medo de ser atacado. Então ele embarcou disfarçado, né? Ele não usou roupas de rei, roupas de governante, não usou nenhuma identificação, usou roupas simples, como se fosse uma pessoa como outra qualquer, como se fosse um dos criados que estava embarcando, para não ser identificado. Então ele embarcou disfarçado, ele chegou no porto de Lisboa e embarcou disfarçado para não ser reconhecido pela população, com medo da reação do povo. E no meio de toda essa correria, de toda essa desorganização, de algumas pessoas carregando vários objetos, malas, baús, e pessoas correndo de um lado para o outro por conta da desorganização, da pressa no embarque, a chuva, gritaria e tudo aquilo acontecendo, Dona Maria I, conhecida como a Louca, foi quem disse a frase mais sensata de todo esse embarque, que aconteceu de forma bem maluca. Dona Maria I teria dito a seguinte frase: "Não corram tanto, pensarão que estamos fugindo." Então ela, louca, né, não estava entendendo direito o que estava acontecendo, acabou dizendo a frase mais lúcida, que era: gente, se vocês ficarem aí correndo desesperados para lá e para cá, todo mundo vai achar que a gente está com medo, vão achar que a gente está fugindo de desespero. Não é assim. Nós somos governantes, nós somos a família real, a gente tem que sair com classe. Tomamos uma decisão e estamos viajando. A gente não está correndo de ninguém. Né? Claro, ela disse essa frase, na verdade, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas se a gente parar para pensar, é a frase mais lúcida. Gente, a gente não tem que sair correndo. Isso só vai causar pânico na população. A gente tem que encarar essa decisão como uma decisão estratégica. O que de fato foi. Foi de fato uma decisão estratégica. E uma decisão que deu super certo. Dom João conseguiu não romper com a Inglaterra, não aderir ao bloqueio continental e continuar governando. Então, apesar da correria, da bagunça, da pressa, da desorganização no momento do embarque, foi uma decisão estratégica. Foi uma decisão bem pensada e com efeitos muito positivos, essa transferência da corte portuguesa para o Brasil. Bom, como a gente viu, a família real portuguesa chegou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. E assim que chegou, uma das primeiras medidas de Dom João no Brasil, poucos dias depois de ter chegado ao Brasil, foi a abertura dos portos às nações amigas, já em 28 de janeiro de 1808. Tinha acabado de chegar, 6 dias depois da chegada, Dom João já estabeleceu esse primeiro decreto. O que acontece? Vocês já devem ter percebido, nas aulas que a gente vem tendo aí, sobre o século XVIII, principalmente, e agora que a gente está entrando no século XIX, que a Inglaterra não faz nada à toa. Tudo que a Inglaterra faz, todas as parcerias que a Inglaterra estabelece com outros países, visam alguma vantagem comercial. Pois bem, acabei de dizer para vocês que Dom João parte para o Brasil em navios ingleses. São navios ingleses que transferem a corte portuguesa para o Brasil. A Inglaterra não fez isso de graça. Em troca dessa ajuda que os ingleses deram a Dom João, que não foi só o transporte, mas também a proteção desses navios, né? Então, não era só transportar essas pessoas, mas também proteger esses navios de eventuais ataques de navios franceses. Então, a Inglaterra fez toda a segurança da corte portuguesa nessa transferência de Portugal para o Brasil. Em troca dessa ajuda que a Inglaterra estava dando à corte portuguesa, os ingleses queriam
vantagens comerciais. Os ingleses sempre querem vantagens comerciais. Todas as vezes que a gente vê a Inglaterra aparecendo aqui nesse período da história que a gente está estudando, a Inglaterra quer vantagens comerciais em troca. E para conceder vantagens comerciais aos ingleses, Dom João assina a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808. Essa Carta Régia liberava o comércio do Brasil com os aliados de Portugal, o que ficou conhecida como, essa Carta Régia, como a abertura dos portos às nações amigas. Então, o que era essa abertura dos portos? Vocês devem se lembrar que, por conta do Pacto Colonial, o Brasil, sendo colônia portuguesa, só podia comprar produtos vindos de Portugal e só podia vender seus produtos para Portugal. Com essa Carta Régia de 1808, a abertura dos portos permitia que o Brasil vendesse não apenas para Portugal, mas para todos os aliados de Portugal, que são as chamadas nações amigas. Então o Brasil podia vender não só para Portugal, mas também para os aliados de Portugal, e podia comprar produtos não apenas de Portugal, mas também dos aliados de Portugal. Porém, em 1808, com o bloqueio continental e Napoleão mandando na Europa, o único aliado que Portugal tinha era a Inglaterra. Todos os outros países estavam submetidos à França. Então, quem estava submetido à França não podia ser aliado da Inglaterra, consequentemente também não podia ser aliado de Portugal. Então, o único aliado que Portugal tinha era a Inglaterra. Então, a abertura dos portos às nações amigas, na prática, foi a abertura dos portos do Brasil para a Inglaterra. Então, os comerciantes ingleses podiam vender seus produtos no Brasil e podiam comprar os produtos brasileiros. Na prática, pessoal, isso é o fim do Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial, que estabelece que a colônia só pode ter relações com a metrópole, ele se desfaz. Não dá para dizer ainda que em 1808 o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Administrativamente, ele ainda é uma colônia portuguesa. Mas essa colônia deixa de ter o pacto colonial como uma de suas regras. O Brasil podia vender seus produtos para a Inglaterra, não apenas para Portugal, e podia comprar produtos ingleses, não apenas de Portugal. Alguns poucos produtos permaneceram sob monopólio português, apenas o pau-brasil e alguns outros produtos que Portugal considerava importantes. Então, pau-brasil e alguns outros produtos, e é interessante que vocês podem procurar depois a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, vocês encontram na internet. A carta é curiosa porque a redação da carta é assim: o pau-brasil e alguns outros produtos de interesse de Portugal continuam sendo um monopólio português. Então, é curioso que Portugal não especifica quais são os outros produtos além do pau-brasil, mas os produtos que Portugal considerasse estratégicos continuavam sendo monopólio português, ou seja, o pau-brasil e alguns outros produtos só podiam ser comercializados com Portugal, mas todo o resto podia ser vendido para a Inglaterra ou comprado da Inglaterra também, ok? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte: a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi importante para que Dom João não perdesse seu governo, para que Dom João não fosse deposto, né, ele que governava Portugal na posição de príncipe regente. Foi importante para Portugal não perder a parceria estratégica com a Inglaterra. Portugal tinha uma grande dependência econômica da Inglaterra já há alguns séculos. Mas a vinda da família real para o Brasil também foi importante para a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu um novo mercado consumidor, já que ela estava perdendo mercados consumidores na Europa por causa do bloqueio continental. Conseguir a abertura de um grande mercado consumidor como o Brasil era muito importante para os interesses ingleses. Então, a vinda da família real para o Brasil não foi importante apenas para a família real portuguesa, não foi importante apenas para o Brasil, que a gente vai ver que trouxe muitos benefícios para o Brasil, a vinda da família real, mas foi importante também para a Inglaterra, ok? Então, o principal de lembrar disso aqui, gente, a abertura dos portos às nações amigas, resumindo, é a abertura dos portos para a Inglaterra, que era a única nação amiga que Portugal tinha em 1808. Bom, aqui o trecho da Carta Régia que eu falei para vocês. Aqui é um pedaço da Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que eu falei que cita o pau-brasil, mas não diz quais são os outros produtos. Então vamos pegar aqui esse trecho, analisar ele rapidamente. Depois, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, leiam com calma, tentem extrair outras informações, que eu vou fazer só uma análise breve.
Dom João diz o seguinte: eu, o príncipe regente, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa, sou servido a ordenar o seguinte. Então, primeiro ali, príncipe regente, ele ainda não é rei, a rainha Dona Maria I, ela ainda está viva, ela está afastada do cargo por problemas de saúde mental. Então ele é um príncipe regente, por isso que a gente ainda não chama ele de Dom João VI, ele vira Dom João VI quando é coroado rei. Ele ainda é só príncipe regente Dom João. E ele coloca aqui em razão das críticas e públicas circunstâncias na Europa. As críticas e públicas circunstâncias da Europa a gente pode chamar de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte invadindo, atacando os países que não fazem acordo com ele, bloqueio continental para prejudicar a Inglaterra. Então essas são as críticas e públicas circunstâncias da Europa. Então, em virtude disso, Dom João vai estabelecer o seguinte: primeiro, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias, transportadas em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos. Então, podem atracar no Brasil e comercializar produtos todos os navios de potências que se conservam em paz e harmonia com minha real coroa. A única potência que se considerava em paz e harmonia com a real coroa portuguesa era a Inglaterra. Ou em navios dos meus vassalos, então, eventualmente reinos que fossem vassalos de Portugal também poderiam comercializar com o Brasil. Mas nesse momento, os vassalos de Portugal são os próprios, a maioria deles são os próprios nobres que vieram juntos. Então, na prática, essa abertura foi só uma abertura para a Inglaterra. Segundo, que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que lhes bem parecer, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notoriamente estancados. Estancado quer dizer literalmente preso, né? São os produtos vinculados ao pacto colonial. Então, os produtos estancados são os produtos que ainda pertencem ao monopólio português, que a Carta Régia não cita quais são, mas poderiam ser os produtos que a coroa portuguesa julgasse importantes. Então, esses, o pau-brasil e mais alguns outros produtos, continuavam sendo monopólio português, só podiam ser comercializados entre Brasil e Portugal. Todos os outros, as nações amigas também poderiam vender para o Brasil ou comprar do Brasil. Mas, de novo, na prática, em 1808, a única nação amiga de Portugal é a Inglaterra. Todos os outros países europeus têm relações com a França. Tudo bem? Vamos lá. Chegando no Brasil, então, Dom João não apenas abriu a economia brasileira, abriu o mercado brasileiro para os interesses ingleses. Ele tentou desenvolver a economia do Brasil. Afinal de contas, o Brasil agora era a sede da coroa portuguesa. Então, precisava se tornar um lugar digno de receber a coroa portuguesa. Dom João tentou desenvolver economicamente o Brasil. Para isso, ainda em 1808, no mês de abril, ele permitiu que o Brasil tivesse indústrias. Em 1785, havia sido proibida a existência de indústrias no Brasil. O objetivo de Portugal era, proibindo haver indústrias no Brasil, isso fortaleceria a indústria portuguesa, porque o Brasil seria obrigado a comprar os produtos industriais portugueses. Só que na prática isso não aconteceu porque Portugal acabava comprando produtos industriais da Inglaterra e eram esses produtos industriais ingleses que acabavam vindo parar no Brasil, através de comerciantes portugueses. Mas o objetivo de Portugal era fortalecer a sua indústria, forçando o Brasil a comprar produtos industriais ingleses. Se o Brasil tivesse indústria, concorreria com Portugal. Aconteceria o que aconteceu com os Estados Unidos. Quando algumas colônias inglesas começaram a ter indústrias, esses produtos começaram a concorrer com a indústria inglesa. E esse é um dos motivos, um dos problemas que leva à independência dos Estados Unidos, nessa rivalidade que surge entre a indústria americana e a indústria inglesa. Então Portugal não queria que isso acontecesse, então proíbe o Brasil de ter indústria em 1785. Só que quando Dom João chega no Brasil, ele quer desenvolver o Brasil também. Então ele permite, em 1808, que o Brasil tenha indústrias.
Dom João também mandou instalar fundições em São Paulo e Minas Gerais. Aqui, pessoal, não confundam fundição com casa de fundição. As casas de fundição eram aqueles locais em que o ouro era arrecadado, derretido, transformado em barra, e desse ouro derretido era extraído o imposto de 20%. Aqui em 1808, pessoal, quando a família real chega no Brasil, a produção de ouro já é praticamente zero. A mineração já não tem a importância que teve no século XVIII para o Brasil. Quando a gente está falando de fundições, são indústrias, né, que produzem tipos de metal. Então, fundições, elas fabricam tipos de metal. E essas fundições, elas teriam o objetivo de fornecer metais, por exemplo, ferro, para a produção de máquinas, para a industrialização do Brasil. Nesse movimento de industrialização, são criadas no Maranhão, onde estava crescendo a produção de algodão, as primeiras fábricas têxteis do Brasil. Então o Brasil tem uma indústria têxtil começando a ser montada. Então Dom João autoriza a industrialização do Brasil, ele estabelece fundições de metais em São Paulo e Minas Gerais para fornecer a matéria-prima para a construção de máquinas no Brasil, e a indústria têxtil é incentivada no estado do Maranhão, próxima da plantação de algodão. Aí a gente pensa, autorização da indústria, fundições e a abertura de uma indústria têxtil perto das plantações de algodão no Maranhão. Indústria têxtil foi onde começou a Revolução Industrial. Então a gente vai imaginar que Dom João está criando o cenário para que o Brasil tenha sua própria Revolução Industrial, para que o Brasil tenha um desenvolvimento de sua própria indústria. Será que foi isso que aconteceu? O Brasil se industrializou graças às medidas de Dom João a partir de 1808? Não foi isso que aconteceu. E isso não aconteceu, entre outros fatores, devido aos tratados de 1810. No ano de 1810, Dom João assina uma série de tratados comerciais com a Inglaterra. Então percebam que a Inglaterra sempre está fazendo acordos comerciais com Portugal. Sem cada período, a cada momento, surgem novos acordos entre a Inglaterra e Portugal. Em 1810, Dom João assinou uma série de tratados. Se eu não me engano, foram 4 tratados comerciais, tratando de vários assuntos. O mais importante desses tratados de 1810 foi o Tratado de Comércio e Navegação. Então, em 1810 tem vários tratados, um deles é o Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação estabelece regras sobre impostos a serem pagos pelos produtos que chegam no Brasil. Então, todo produto que chegava no Brasil pagava imposto. Mesmo antes da abertura dos portos, os produtos portugueses que chegavam no Brasil pagavam impostos. Então, é a forma com que Portugal arrecada dinheiro da colônia, através dos impostos. E aí, nesses tratados de 1810, acontece o seguinte. Todo produto que chegava no Brasil tinha que pagar um imposto alfandegário, né? Tinha que pagar um imposto na alfândega para poder ser comercializado no Brasil. Se o produto fosse português, se chega um navio de comerciantes portugueses no Brasil, esses comerciantes portugueses pagam um imposto de 16% sobre o valor do... Se chegasse de alguma das nações amigas, o imposto pago era de 24%. Lembrando que, como além da Inglaterra, não tinha nenhuma outra nação amiga de Portugal nesse contexto, esse imposto de 24% era para ninguém. Mas estava estabelecido que se não fosse inglês, se não fosse português, pagava o imposto de 24%. Na prática, ninguém pagava esse imposto. Que só chegavam no Brasil comerciantes portugueses e ingleses. Os portugueses pagavam 16%. E os ingleses? Pelo Tratado de 1810, os ingleses pagavam 15%. Vejam bem, segundo esse acordo, pessoal, os produtos ingleses pagavam menos imposto do que os próprios produtos portugueses. Os ingleses pagavam 15%, os portugueses pagavam 16%. Vejam o tamanho da vantagem que a Inglaterra tinha no Brasil. Os ingleses tinham mais vantagens do que os próprios portugueses no Brasil. E aí acontece o seguinte. A Inglaterra tem uma indústria muito desenvolvida em 1810.
A gente viu, a Revolução Industrial na Inglaterra começou na metade do século XVIII. Eles já estão com a indústria muito desenvolvida. Portugal ainda tem uma indústria muito pequena. Então a quantidade de produtos ingleses e a qualidade dos produtos ingleses é muito maior do que a dos produtos portugueses. Então, de saída, eles já seriam mais baratos, porque eles são produzidos em maior escala e com melhor qualidade, e com um sistema de produção que vai tornar o produto mais barato. Além do produto ser melhor e mais barato, quando chega no Brasil ele paga menos imposto que o produto português, então ele vai ser muito mais barato do que o produto português. Resultado disso, quem morava no Brasil tinha um produto inglês muito bom e muito barato, e um produto inglês não tão bom e não tão barato. As pessoas compravam os produtos ingleses. Isso prejudicou a indústria portuguesa não se desenvolveu muito nesse período, e isso enfraqueceu também a industrialização do Brasil. Por que as pessoas iam investir numa indústria brasileira, sendo que elas conseguiam comprar com grande qualidade e bem barato os produtos que vinham da Inglaterra? Então, mesmo Dom João tendo adotado uma série de medidas para incentivar a industrialização do Brasil, na prática, os tratados de 1810 prejudicaram a industrialização do Brasil, porque era melhor comprar os produtos ingleses. Era melhor, era mais barato do que investir numa produção nacional. Então, esses tratados de 1810, principalmente o Tratado de Comércio e Navegação, foi um dos fatores que levou o Brasil a não iniciar o seu processo de industrialização já nesse período, apesar das medidas adotadas por Dom João em 1808. As medidas dele em 1810 acabam, de certa forma, anulando ou prejudicando as medidas que ele tomou para facilitar a industrialização do Brasil. Ok? Então, não temos industrialização do Brasil antes da independência do Brasil. Aliás, industrialização mesmo a gente vai ter na República, a gente vai ter no século XX, mas isso são assuntos para outras aulas, ok?